Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O Sterling Grand Hotel no coração de Manhattan era o tipo de lugar onde até o ar parecia caro. As portas automáticas abriram-se com um sussurro suave, libertando um aroma a couro, madeira polida e perfume sutil. Os passos deslizavam sobre o mármore como se o chão rejeitasse o mais ínfimo ruído desnecessário. Naquela manhã, tudo estava pronto para um evento histórico. A finalização de um acordo de investimento de 2 bilhões de dólares destinado a salvar, ou condenar, uma rede hoteleira internacional em dificuldades. Executivos de terno escuro cochichavam entre si, com tablets nas mãos. Garçons passavam com bandejas de água mineral importada. Cada detalhe gritava poder. Foi nesse momento que Alyssa Moore entrou em cena. Ela não chamou a atenção. Não porque lhe faltasse presença, pelo contrário, mas porque não correspondia ao que se esperava ali. Uma mulher negra elegante, mas discreta. Um fato cinzento carvão impecavelmente cortado, sem qualquer marca visível. Cabelo preso para trás com cuidado. Um rosto calmo, quase impassível. Ela parou em frente ao balcão de parceiros VIP, colocou a bolsa lentamente no chão e esperou. Atrás do balcão, Richard Coleman, diretor regional do grupo hoteleiro Sterling, olhou para cima, e imediatamente franziu a testa. Ele olhou Alyssa de cima a baixo. Um segundo a mais do que o necessário. Senhora, ele disse em tom seco, este espaço é reservado para investidores e executivos. Alyssa sustentou o olhar dele sem se irritar. Eu sou esperado, ela respondeu simplesmente. Richard esboçou um sorriso desdenhoso, o tipo de sorriso que reservava para aqueles que, em sua opinião, não entendiam como as coisas funcionavam. Ouvir ele prosseguiu em voz mais alta, temos uma reunião muito importante hoje. Aconselho que não desperdice o tempo das pessoas aqui. Alguns executivos se voltaram para eles. Ninguém interveio. Alyssa sentiu aquela sensação familiar. Essa mistura de silêncio, de olhares que observam sem se defender, de julgamentos rápidos baseados na cor da pele e na aparência. Tem uma consulta confirmada. Ela insistiu calmamente. Richard soltou uma risadinha, propositalmente audível. Claro que sim, e eu assino cheques no valor de vários bilhões todas as manhãs. Então, com um gesto humilhante, ele apontou para um corredor lateral. A área destinada a funcionários e contratados fica ali. Você deve esperar que eles liguem para você. Todo o salão parecia estar suspenso no ar. Alguns baixaram os olhos. Outros observavam a cena com curiosidade mórbida. Alyssa não respondeu imediatamente. Ela inspirou lentamente. Seu coração batia acelerado, mas seu rosto permanecia sereno. Ela pensou em sua mãe, que lhe ensinara a nunca implorar por respeito. Ela pensou nas dezenas de salas de reuniões onde fora ignorada, até que sua assinatura fez impérios tremerem. Ela deu um leve sorriso. Tudo bem, ela disse baixinho. Ela se virou, pegou a bolsa e foi embora sem dizer mais nada. Richard Coleman sentiu como se tivesse vencido. Para ele, ela era apenas mais uma mulher colocada em seu devido lugar. O que ele não sabia era que, naquele exato momento, o futuro financeiro do grupo Sterling havia acabado de mudar drasticamente. Porque Alyssa Moore não tinha vindo pedir nada. Ela viera para tomar uma decisão. E em menos de 24 horas, um acordo de 2 bilhões de dólares estava prestes a ser cancelado, sem direito a recurso. Alyssa Moore saiu do saguão do Sterling Grand Hotel sem olhar para trás. Cada passo ecoava suavemente no corredor lateral, aquele que Richard Coleman lhe apontara com desdém. Um corredor reservado para funcionários terceirizados, aqueles que nunca são realmente notados. Ela conhecia bem aquele lugar. Não há de luxo, mas há de uma exclusão educada. Ao chegar a uma janela panorâmica com vista para a rua, ela finalmente parou. Nova York fervilhava lá embaixo. Táxis amarelos, buzinas impacientes, transeuntes apressados. A cidade seguia seu curso, indiferente à humilhação que acabará de acontecer poucos metros acima. Alyssa colocou sua bolsa em um banco de couro e fechou os olhos por um instante. Ela não estava chorando. Ela não estava tremendo. Mas algo dentro dela havia congelado. Esta não foi a primeira vez que sua posição foi questionada. Nem mesmo a 10ª. Nem mesmo a 100ª. Durante 20 anos, ela entrou em salas onde ninguém a reconheceu. Durante 20 anos, ela sempre teve que provar, mesmo antes de falar, que merecia estar ali. Ela pegou o celular lentamente. Uma mensagem já estava sendo exibida na tela. A sala Atlas está pronta. O conselho aguarda sua aprovação. Daniel Harper, diretor financeiro da Moore Strategic Holdings. Alyssa esboçou um sorriso breve e sem alegria. Sinal verde.
Era sempre ela quem ligava ou desligava. Entretanto, na grande sala de conferências do Sterling Grand Hotel, o ambiente era bem diferente. Richard Coleman caminhava de um lado para o outro, confiante, quase eufórico. Senhoras e senhores, ele exclamou, hoje estamos escrevendo o futuro de Sterling. Ao redor da mesa oval, os acionistas assentiram com a cabeça. Os advogados estavam folheando pastas volumosas. Os banqueiros trocaram sorrisos confiantes. O acordo de $2 bilhões estava fechado, ao alcance das mãos. Obrigado a Moore Strategic Holdings. Richard prosseguiu, vamos refinanciar, expandir e esmagar a concorrência. Um homem levantou a mão hesitante. Richard, a última representante do fundo ainda não chegou, não é? Richard ignorou a pergunta. Uma mera formalidade. Pessoas importantes sempre se atrasam. E então muitas vezes enviam assistentes. Algumas risadas discretas percorreram a sala. Ninguém suspeitava que a representante final acabará de ser humilhada na entrada, nem que ainda estivesse no prédio pensando. No corredor, Alyssa relembrou uma memória específica. Ela tinha 27 anos e estava em Chicago durante sua primeira grande negociação. Um investidor pediu que ela fosse tomar um café, mesmo ela sendo a fundadora do projeto. Naquele dia, ela não disse nada. Ela já tinha assinado mesmo assim. Mas hoje foi diferente. Hoje não foi um caso isolado de desrespeito. Era um sistema. Com uma arrogância convicta de que certos rostos não mereciam estar no topo, Alyssa abriu o aplicativo seguro da sua empresa. Um botão simples piscava suavemente. Prosseguir para a validação final. Ela não o apoiou. Em vez disso, ela iniciou outra conversa. Daniel, ela escreveu. Avise a Câmara Municipal que estou no local. E diga-lhes também que o acordo já não está garantido. Passaram-se alguns segundos. Então veio a resposta. Recebido. Devo me preocupar? Alyssa ergueu a cabeça e observou seu reflexo na janela. Sim, ela murmurou para si mesma. Deveriam. Naquele exato momento, sem saber, Richard Coleman acabará de perder o controle da maior negociação de sua carreira. E o jogo estava apenas começando. Na sala Atlas, o tempo começou a se esticar de forma anormal. As telas ainda exibiam o logotipo da Moore Strategic Holdings. Os casos permaneceram em aberto. Mas a cadeira reservada para o último representante permaneceu vazia. Richard Coleman olhou furtivamente para o seu relógio. Ela não deve demorar muito. Ele disse isso, um pouco rápido demais. Ao redor da mesa, a confiança dos primeiros minutos foi se desfazendo lentamente. Um banqueiro ajeitou a gravata. Um advogado fechou a caneta sem motivo aparente. Ricardo, murmurou Evan Brooks, membro do conselho. Sem essa assinatura, nada tem validade legal. Richard assentiu com a cabeça, irritado. Eu sei como essas pessoas agem. Eles gostam de fazer as pessoas esperarem. Mas, no fundo, um sentimento desagradável ia se instalando. Em um escritório discreto no andar de baixo, Alyssa Moore estava sentada de frente para uma mesa vazia. Eles lhe ofereceram água. Ela havia recusado. O telefone dele vibrou novamente. Daniel Harper, o conselho está começando a fazer perguntas. Sua ausência está criando uma tensão incomum. Alyssa respondeu sem demonstrar emoção. Perfeito. Em seguida, ela colocou o telefone com a tela virada para baixo sobre a mesa. Ela não queria mais reagir impulsivamente. Ela queria ser estratégica. Seu olhar vagou por um instante. Ela pôde ver o sorriso de Richard novamente. O gesto com a mão. A maneira como ninguém protestou. Ele não era apenas um homem. Era um clima. E os climas tóxicos eram caros, muito caros. Na sala Atlas, o murmúrio transformou-se em preocupação declarada. O porquê a Moore Strategic Holdings permanece em silêncio? Linda Price, consultora externa, faz exigências. Richard respirou fundo. Eu cuidarei disso. Ele se levantou abruptamente e saiu da sala. No corredor, ele agarrou seu assistente. E onde está o representante do fundo? E Alyssa Moore. O assistente pescou. E Alyssa Moore? Sim. Ela deveria estar aqui. Um momento de dúvida cruzou o rosto da jovem. Senhor, ela hesitou, ela chegou esta manhã. O coração de Richard disparou. Quando? Por volta das 9 horas, ela se apresentou na recepção. A lembrança atingiu Richard como um tapa invisível. A mulher negra. O alfaiate discreto. Um olhar sereno. Onde ela está agora? Ele perguntou com a voz mais seca. No escritório no piso inferior, conforme suas instruções. O sangue sumiu do rosto dele. Entretanto, Alyssa recebeu uma última mensagem. Daniel Harper, eles estão perguntando oficialmente se o acordo ainda está em vigor. Alyssa levantou-se lentamente. Ela ajeitou o casaco.
Ele endireitou os ombros. Diga a eles que eu mesmo responderei. Ela escreveu. Na sala Atlas, Richard Coleman retornou apressadamente com o rosto tenso. Senhoras e senhores, ele começou com a voz menos segura. Então as portas se abriram. Alyssa Moore entra. De repente fez-se silêncio. Ela atravessou a sala sem pressa, colocou a bolsa no chão e olhou para Richard. Seus olhares se encontraram. Dessa vez foi ele quem deixou de sorrir. Bom dia, disse ela calmamente. E meu nome é Alyssa Moore. Uma pausa. Aquele que você fez as pessoas esperarem. E nesse silêncio pesado, todos entenderam que o acordo de 2 bilhões havia acabado de entrar em uma zona de perigo. O silêncio na sala Atlas era tão denso que dava para ouvir um estalo. Alyssa Moore permaneceu de pé, ereta e calma. A voz não tremia. Nenhuma demonstração visível de raiva. Diante dela, Richard Coleman parecia paralisado, como se de repente não conseguisse respirar. Madame Moore, ele finalmente gaguejou, deve haver algum mal-entendido. Alyssa inclinou ligeiramente a cabeça. Não há nenhum ponto, ela respondeu. E cheguei à recepção exatamente às 9 horas. Você olhou para mim. Você me julgou. E você decidiu que eu não pertencia a este lugar. Ninguém se atreveu a se mexer. Os advogados pararam de escrever. Os banqueiros agora evitavam o olhar de Richard. Essa não era a minha intenção. Tente-o. Temos protocolos. Alyssa levantou a mão delicadamente. Os protocolos não são humilhantes. As pessoas fazem isso. Ela se virou para o resto da mesa. A Moore Strategic Holdings não investe apenas em edifícios. Investimos em valores, culturas e equipes de liderança. O membro do conselho engoliu em seco. Senhora Moore, o acordo é vital para nós. Alyssa assentiu lentamente. Eu sei. É por isso que essa decisão é importante. Ela tirou um tablet da bolsa e o colocou sobre a mesa. A tela acendeu. Reli as cláusulas esta manhã. E reservei um tempo para observar sua empresa, por dentro. Seu olhar voltou-se para Richard. Um acordo de 2 bilhões de dólares não pode ser baseado em desprezo. Nem por arrogância. Nem na cegueira. Richard tentou uma última carta. Posso apresentar minhas desculpas. Cooficialmente. Alyssa olhou para ele, sem aspereza. Pedir desculpas não resolve os problemas. Servem apenas para acalmar as consciências. Ela pressionou a tela. A Moore Strategic Holdings está se retirando do acordo. Um suspiro coletivo de alívio percorreu a sala. É com efeito imediato. As palavras caíram como uma guilhotina. Richard empalideceu. Você não pode fazer isso. Alyssa juntou as mãos. E eu simplesmente fiz isso. Ela se levantou e pegou sua bolsa. Espero que você encontre outros investidores. Mas acima de tudo, desejo que você mude. Ela parou junto à porta. Porque a próxima pessoa que você humilhar, podem não se contentar em simplesmente cancelar um contrato. Então ela saiu. A porta fechou-se lentamente. Na sala Atlas ninguém mais falava. O acordo de 2 bilhões de dólares simplesmente desapareceu. E com ela, a ilusão de poder sem consequências. A notícia se espalhou antes mesmo do término da reunião. A Moore Strategic Holdings está desistindo do negócio de 2 bilhões de dólares. Sem explicação oficial. Não há possibilidade de negociação. Em Wall Street, os telefones começaram a tocar sem parar. Os analistas falaram de uma anomalia. Os acionistas da Sterling entraram em pânico. O preço das ações caiu imediatamente após a abertura do mercado. Em seu escritório, Richard Coleman permaneceu sentado, imóvel. A sala Atlas agora estava vazia. As cadeiras estavam perfeitamente alinhadas, como se nada tivesse acontecido. Mas tudo desmoronou. Ele analisou cada detalhe. O olhar de Alyssa. Sua voz era calma. O momento exato em que ele entendeu. Tarde demais. O telefone dele vibrou. Conselho de administração. Reunião de emergência. Presença obrigatória. Quando ele entrou não havia raiva nem gritos. Apenas rostos fechados. Ricardo Este e Evan Brooks. Este acordo foi nosso último recurso. E ele estava perdido por sua causa. Devido ao seu julgamento, acrescentou Linda Price. Não por causa do mercado. Richard tentou se defender. As palavras saíram mal. Oco. 2 horas depois, ele já não era mais diretor regional. Seu crachá foi desativado. O nome dele foi removido do site oficial. Uma declaração se referia a diferenças de valores. Do outro lado da cidade, Alyssa Moore observava Manhattan de seu escritório. Daniel Harper entra. Já estão falando de você. Ele disse. Algumas pessoas te acham severo. Alyssa deu um leve sorriso. A firmeza sempre incomoda aqueles que se beneficiam do silêncio. Ela se virou em direção à janela. O não foi vingança.
E isso era um limite. Algumas semanas depois, a Moore Strategic Holdings anunciou um novo investimento. Um grupo hoteleiro menor, liderada por uma mulher latino-americana. Uma equipe diversificada, competente e respeitosa. A declaração terminou com uma frase simples: respeito é inegociável. Richard Coleman, por sua vez, passou por salões de vidro, sem jamais entrar em nenhum deles. Ele havia aprendido uma lição que ninguém jamais lhe ensinara. Você pode humilhar alguém em um minuto, mas pagará o preço por isso durante toda a vida.